lá, vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim: vivendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, essa referência a gente vai lá em Tiago, lá na Epístola de Tiago, vai lá pro finalzinho da sua Bíblia, você vai ver que ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São esses três, esse tripé que formam o que é o pecado. Então, você deseja aquilo que não é a vontade de Deus, você olha para aquilo que não é a vontade de Deus e você é a soberba da vida, você quer se satisfazer naquilo. Então, necessariamente, de uma forma bem resumida, o pecado é isso. Então, a gente vai ter vários exemplos na Bíblia de pessoas que pecaram. Então, vamos usar, por exemplo, Davi e Sansão, né? Bom, vamos usar mulher, porque Davi e Sansão o pessoal fala bastante. Vamos usar a parte feminina da coisa. A mulher samaritana, João capítulo 4, né? Antes dela se encontrar com Jesus, Jesus fala que ela beberia de uma água que jorraria e tal, e aí Jesus tem aquela conversa maravilhosa com a mulher samaritana, e aí a mulher começa a ficar interessada para aquilo que Jesus tinha para oferecer para ela, né? Só que é interessante que antes de Jesus se revelar totalmente para ela, Jesus fala, então, mas tem uma coisa, vai lá, chama o teu marido e depois você vem cá. E aí, naquele momento, antes de Jesus se revelar para aquela mulher reconhece o seu pecado, reconhece a sua deficiência e ela confessa o pecado. O que estava acontecendo? Ela já tinha 5 maridos e o que ela estava vivendo naquele momento não era o seu marido, é o que Jesus fala. Então, ou ela estava vivendo sem compromisso com aquele homem, ou ele poderia ser um homem casado e ela estava ali em adultério. Seja como for, Jesus fala que aquele marido não era dela. E ela já tinha tido 5 maridos, 5 casamentos, né? Ou seja, ela estava querendo se satisfazer em coisas, em prazeres carnais. Ela estava se guiando pelo desejo do seu coração, pelas suas concupiscências, pelos seus desejos. E aí, Jesus entra na vida daquela mulher e intervém. E olha, a partir de agora você é uma nova criatura. Então, aquela mulher que vivia daquela forma, né, porque ela estava seguindo a concupiscência do seu coração, ela estava seguindo aquilo que os seus olhos desejavam, aquilo que o seu coração desejava, agora, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus, ela teve a sua vida mudada, né? E aí ela vai, evangeliza e testemunha. Eu queria usar Davi e Sansão de exemplo porque foi isso que aconteceu com eles quando eles pecaram. Davi olhou e desejou Batseba, mulher de Urias. Sansão olhou para Dalila e desejou Dalila por a sua aparência, pelos seus desejos. Eles foram guiados pelos seus desejos, pelas suas concupiscências. E então Davi cai, né, em adultério ali, em 1 Samuel mostra. Ele se arrependeu do seu pecado, confessou o seu pecado, foi restaurado pelo Senhor, mas ele nunca mais voltou a ser o rei Davi que ele foi um dia, aquele guerreiro forte. Ele começou a ficar depressivo. Depois o filho dele persegue ele, quer matar ele, ele fica lá, oh meu filho, não. Se fosse Davi de antigamente, ele falava, tem que matar mesmo, porque, né, quem é esse incircunciso? Mas ele já estava ali deprimido, porque ele sabia que tudo aquilo aconteceu por causa do pecado dele. Então ele fica ali lamentando por causa do seu filho. E aí no caso de Sansão, ele é salvo por Deus, é alcançado por Deus, mesmo depois de ter ali sido guiado pelos seus olhos por causa de Dalila. Mas a gente sabe o final da história. O final da história, ele morre num templo pagão, destruindo os inimigos de Deus, cego, completamente debilitado por causa da sua concupiscência que o levou até aquele lugar. E eu creio que ele recebeu o perdão de Deus porque o seu último ato foi um ato de destruir os inimigos de Deus, que na verdade foi para isso que ele existe, né? Foi para isso que ele nasceu, né? Essa era a missão dele, era lutar contra o povo filisteu. Mas ele acaba de um modo muito triste. Por quê? Porque se guiou pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos e tudo mais. Então, continuando, verso 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, uma vez que o pecado entra na sociedade, no mundo, o que a pessoa vai tentar fazer? Ela vai tentar cobrir,
ela vai tentar fazer ali nas suas próprias formas, no seu próprio meio, uma maneira de esconder aquela coisa horrorosa que ela fez ou quem ela é. E quando eles fazem folhas de figueira para se esconder, isso que quer dizer? Ó, agora a gente descobriu quem a gente é, nós somos pessoas assim, vamos tentar esconder isso, vamos tentar, né, fazer uma capa bonita para esse horror que nós somos. E uma forma da gente entender essas folhas de figueira é entender o que a religiosidade é. Então nós temos muitas religiões no mundo, muitas ideias no mundo que não são, né, não levam uma pessoa à salvação, às vezes até piora a situação, porque a gente vê lá nos evangelhos de Jesus o tempo, os maiores inimigos de Jesus eram os fariseus, os religiosos, porque eram pessoas más que por causa da sua religião achavam que eram boas. Então assim, aquilo que realmente era pecado, como falar mal das pessoas, como odiar o seu próximo, enfim, eles achavam que isso não era importante. Por quê? Porque eles estavam sempre ali fazendo os seus atos religiosos, né? Eles não estavam tratando o coração. Eles estavam tentando resolver os seus problemas com a religiosidade, né? Então, o verso 8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então aí começa o que? A separação de Deus e o homem, Deus e o ser humano. E é isso que o ser humano em pecados faz. Ele não quer lidar com a realidade dos seus problemas, ele não quer lidar com a santidade de Deus, porque uma vez que Deus é totalmente santo e nós pecadores, a tendência é a gente ficar envergonhado, é a gente querer cobrir o nosso rosto, ou ao contrário disso, a gente fica com raiva porque, ai não, Deus é santo, mas eu quero continuar vivendo a minha vida aqui, eu quero continuar fazendo isso aqui, não, eu não quero ter que encarar ele, né? Então é isso que até hoje o ser humano faz, se esconde de Deus. Nenhum ser humano vai até Deus. Se a gente for ver a história de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é sempre Deus se reconciliando com o homem, é Deus tentando resolver o problema do homem e fazendo com que ele tenha de novo comunhão com Deus, né? Então a gente vê isso quando Jesus, por exemplo, quando Jesus encarna e habita entre nós, como diz João capítulo 1, ele desceu até nós, ele nos reconcilia com Deus, ele nos oferece perdão, como nós falamos da mulher samaritana, João capítulo 4, ele vai até Samaria, ele conversa com aquela mulher. Se Jesus não fosse lá, ela nunca teria se encontrado com Jesus, ela nunca teria nem caído a ficha de que ela era uma pecadora e que ela precisava de um salvador. Então você vê por quê? Porque o ser humano está sempre se escondendo, sempre fugindo, não posso ver a santidade de Deus, não, eu quero continuar nessa vida aqui mesmo, ela tá cega, ela tá vivendo uma mentira, ela tá achando realmente que Deus é mal, né? Porque se ela quer se esconder, porque não, Deus vai me punir. E ela acha que aquela situação de pecado que ela tá vivendo é o melhor, é porque vai trazer, como a gente falou, né, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, aquilo vai trazer mais prazer, aquilo vai trazer mais alegria do que estar em comunhão com Deus. E quando nós descobrimos que a palavra de Deus é verdade, então nós descobrimos que o viver no pecado é uma verdadeira ilusão, é uma verdadeira mentira. E verso 9 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem. Então, quem Deus chama primeiro? Quem come do fruto e conversa com a serpente? Eva faz isso. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso porque Adão se omitiu. Quem recebeu todos os mandamentos para cuidar do jardim, para, enfim, a ordem do Senhor, né? A missão que Deus deu foi para Adão. Então, era Adão que deveria instruir Eva sobre o que deveria ser feito ou não. E Adão se omitiu. Então, uma vez que Deus deu a missão para Adão, o que Deus faz? Adão, quando ele vem na viração do dia e ele vem conversar com aquele casal, ele começa por Adão. E é interessante que os puritanos, que é um povo que eu amo muito, depois você vê lá a história deles na internet, tem um carinho muito grande pelo movimento dos puritanos, esse momento de avivamento que Deus fez lá no século 17, 18. É interessante que eles priorizavam muito o culto no lar, e o culto no lar era feito pelo homem da sua casa. Então eles diziam que todo homem é pastor da sua família. Então você vê que seria muito mais fácil para todo pastor se as famílias pensassem dessa forma, né? Ele não precisaria cuidar dos filhos dos outros ou das mulheres dos outros, porque cada pai de família teria que a sua responsabilidade
de instruir os seus filhos, de instruir a sua esposa, a sua família no caminho que deve andar. Então é o que acontece aqui. Deus chama Adão. Adão, e aí Adão? O que está acontecendo aí, Adão? E o que Adão faz? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou-lhe: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não deves comer? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore que eu comi. Então aqui nós já vemos a queda. Por quê? Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, e nós somos pecadores, quando nós fazemos coisa errada, pecamos contra Deus ou contra o próximo, a reação nossa primária é culpar alguém. Então a gente vai falar, por exemplo, eu tô nessa situação porque quando eu fui criança eu tive um trauma de infância e aí por isso que agora eu sou assim. Porque a sociedade que a gente vive, mas quem que fez a sociedade? Não é o ser humano que faz a sociedade? Então, a sociedade não é uma coisa abstrata, a sociedade é feita de pessoas. Então, se a sociedade está te fazendo mal, por que você não é a resolução do problema da sociedade? Às vezes, nós fazemos parte do problema, né? Então, essa é a função, é isso que o pecado faz. A gente começa a se excusar, a gente começa a arrumar desculpa. Romanos fala muito disso, né? A consciência começa a condenar, mas ao mesmo tempo ela se justifica. E quando nós somos redimidos, quando o Espírito Santo vem, a Bíblia fala que a função do Espírito é fazer o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando o Espírito Santo vem no nosso coração, a primeira coisa que ele vai fazer é nos mostrar que você é um pecador, eu sou uma pecadora. Eu preciso, que nem a história da mulher samaritana, né, que a gente conversou. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Eu sou uma pessoa ruim. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele vem na vida de uma pessoa é tirar essas armas de defesa que o ser humano tem, sabe? Que o pecado faz a gente ter. Não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Mas foi a situação que... Não, foi a sociedade, não. Não, o problema é você, amiguinho, amiguinha. O problema sou eu. O problema não é o pai, a mãe, a sociedade, o amigo. O problema é eu. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando nós recebemos Cristo, quando nós nos convertemos, é nos arrepender dos nossos pecados. Ninguém sem o poder do Espírito Santo pode se arrepender. Por quê? Porque como nós acabamos de ler aqui, é isso que o pecado faz. O pecado te cega a um ponto de você achar que você é bom, que você não teve maldade. Quem teve maldade foi a pessoa ali que te influenciou. E não, você é mau, você é pecador. Era para não ter falado: Senhor, eu pequei. Sabe Salmo 51, quando Davi olha ali: contra ti, Senhor, eu pequei, fiz mal, quero os teus olhos. Não, era para não ter feito isso. Senhor, contra ti eu pequei, Senhor, eu sou uma pessoa má mesmo. Não, ele fez: não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é o quê? A culpa é de Deus? O pecado faz: não tá assim porque foi Deus. Não tá assim porque você, amiguinho, porque eu, amiguinha, sou mau, somos maus. E aí, né, o verso seguinte, acontece a mesma coisa com a mulher culpa a serpente, e a serpente já não tinha mais o que fazer, né, porque a gente sabe que é o diabo que estava ali influenciando, Satanás já estava condenado, né, porque a queda dos anjos, enfim, aconteceu antes, e aí nós temos a sentença, né, a partir do verso 12, nós temos a consequência da queda, que é quando o pecado. Então, como eu já falei demais aqui, a gente vai continuar nos próximos vídeos falando sobre a consequência da queda, verso 12, o castigo e a esperança a partir do verso 15, que era aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, provavelmente a gente já vai começar a falar sobre a redenção das nossas almas. Até a próxima!